do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 36. Tua parte. Reunião pública de 20/5/60, item 233. Toda produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. Partilhando a equipe de intercâmbio, a parcela de teu concurso é inevitável na equação. Em cada setor de trabalho, a obra dá sempre o troco do que lhe damos. A vida conta em ti mesmo o que lhe fazes. O campo dá notícias do lavrador. Por mais respeitável seja o médium a quem recorras, não exijas que ele forneça sozinho a solução de tuas necessidades, porque o Criador fez a criação de tal modo que todas as criaturas se interdependam em qualquer construção, por mais simples que seja. Se entre os ingredientes de um bolo for adicionada pequena colher de cinza a dezenas de colheres outras de material puro e nobre, o elemento estranho deturpará toda a peça, ainda mesmo quando preparado num vaso de ouro. Paganini tocava numa corda só, mas a cravelha e o braço, o cavalete e o tampo harmônico do violino sustentavam a melodia. Tiziano pintava admiravelmente aos 99 anos, contudo, não dispensava paletas e pincéis, telas e tintas na condição adequada. Um técnico de eletricidade fará luz, banindo as trevas de qualquer parte. No entanto, necessitará de recursos com que possa captar, dinamizar, distribuir e reter a força. E não digas que apenas a má-fé provoca o desastre quando o desastre aparece. Desleixo é crueldade em máscara diferente. Se um malfeitor coloca deliberadamente uma pedra no leito da ferrovia para descarrilar o comboio, ou se o guarda desprevenido esquece o calhau no trigo, o efeito é sempre o mesmo. Se queres a sopa imaculada, traze prato limpo à beira da concha. Médiuns e mediunidades poderão prestar-te grandes favores, mas, para que atuem com segurança e correção no serviço que te é necessário, precisam igualmente de segurança e correção na parte que te compete. 37. Dever espírita. Reunião pública de 23/5/60, item 137. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam, de preferência, aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século, surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade, a benefício de todo o orbe, e porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são até hoje reexaminadas sob variada nomenclatura em todas as direções. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso,
não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão divertir e polemizar. Velozemos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas recolhidas para o espetáculo das discussões sem proveito. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquisições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios agita-se a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham como puderem os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito tanto quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. 38. Faixas. Reunião pública de 27/5/60, item 285. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou, mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se afinam contigo, tentando influenciar-te por meio das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal, razão por que, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia. 39. Interpretação. Reunião pública de 30/5/60, item 223, subitem 6. Não é tanto de fenômenos que necessita o Senhor a fim de evidenciar-se entre os homens,
embora os fenômenos consigam alicerçar a convicção. O espetáculo que assombra raramente ajuda a discernir. Uma chuva de meteoros suscita observações científicas, mas não interfere em questões de conduta. Não é tanto de palavras que o Senhor necessita a fim de revelar-se entre os homens, embora as palavras sejam recursos imprescindíveis na extensão do reino de Deus. A discussão que contunde raramente ajuda a discernir. O mais nobre orador pode representar-se num disco. Não é tanto de raciocínio que o Senhor necessita a fim de mostrar-se entre os homens, embora os raciocínios cooperem na sublimação da inteligência. O cálculo que exagera raramente ajuda a discernir. O cérebro eletrônico é precioso auxiliar da cabeça, mas desconhece os problemas do coração. Não é tanto de dinheiro que o Senhor necessita a fim de externar-se entre os homens, embora o dinheiro seja elemento importante na lavoura do bem. O ouro que descansa raramente ajuda a discernir. Uma casa bancária não tem livros para registro de sentimentos. Não é tanto de competições que o Senhor necessita a fim de patentear-se entre os homens, embora as competições colaborem na conquista da habilidade. A concorrência que apaixona raramente ajuda a discernir. A multidão aristocrática que se comprime no turfe de vez em vez, grita e chora, aplaudindo um vencedor, e esse vencedor é sempre um cavalo. Para sermos fiéis na interpretação do Senhor, junto daqueles que nos rodeiam, precisamos, acima de tudo, da paciência e do amor, porque a paciência trabalha sem cessar, construindo o progresso e a compreensão. E só o amor é poder que realmente transforma a vida. Pelo Espírito Emmanuel. 40. Verbo e atitude. Reunião pública de 3/6/60, item 263. Disse um grande filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir: age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Marat falava com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado Magnânimo, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, ao mesmo tempo determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. O Werther de Goethe é um romance de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filósofos. E, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Tanto quanto possível, escrevamos corretamente sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior, a luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói.
e a luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. Identifica o mensageiro encarnado ou desencarnado pela mensagem que te dê. Mas se é justo, lhe afiras a cultura, é imprescindível que anotes a orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta, a atitude dirige. É por isso que Jesus nos advertiu: seja o vosso falar